Olá, criançada linda do meu coração. Olá, meus amores, como estão vocês hoje? Tudo bem? Espero que meus meninos, minhas meninas estejam todos felizes, na companhia de Jesus, na companhia da sua família, dos seus amigos. E aí, prontos para aprender mais uma história que Jesus contou? Hoje, a professora Esther trouxe a parábola com o título Os Dois Devedores. Quem será que está devendo o quê, hein? Então vamos lá? Deixa eu perguntar, crianças, para vocês. Você possui aí na sua casa algum animalzinho, algum pet, seja gato, seja cachorro? Aí me conta, você por um acaso precisa ensinar o cachorro a latir? Você precisa ensinar o cachorro a correr atrás do gato? Você precisa ensinar o gatinho a miar se seu pet é um gato? Não, né? Não precisa você ensinar ele. É claro que não. Por quê? Porque isso é da natureza do animal. É da natureza do cachorro latir, é da natureza do cachorro correr atrás do gato, é da natureza do gato miar, é da natureza do gato correr atrás do passarinho, atrás do rato, não é? Isso é da natureza do bicho. E você e eu também, crianças, temos uma natureza. E isso a natureza que nos faz agir como somos. Assim como o cachorro nasce com a natureza canina, você e eu nascemos com a natureza humana. Nós falamos ao invés de latir ou de miar, né? Nós podemos pensar, rir, chorar, porque essa é a natureza das pessoas. Há também uma outra coisa a respeito da natureza humana. É uma natureza pecadora. Nós falamos e fazemos coisas erradas, porque é da nossa natureza fazer assim. Não precisamos ser ensinados a brigar, a mentir, a enganar, a ser egoísta. E nós fazemos isso porque é da nossa natureza praticar o erro. E o que é que Deus pensa desse tipo de natureza do ser humano? Ele diz em sua palavra. Está escrito aqui em Isaías 64 e o versículo 6. Enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Está escrito também em Jeremias 17, 9. Mas a todos nós somos como o imundo. Jeremias e Isaías eram profetas que profetizaram muito antigamente, antes de Jesus nascer. Está escrito também, no livro de Marcos, o próprio Jesus falando, todos estes males vêm de dentro do homem, do coração do homem. Como os nossos pecados são terríveis, né, crianças? Aos olhos de Deus, que é puro e santo. A nossa natureza pecaminosa faz com que a gente cometa esses erros. Né? Desde que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, então nós já nascemos com a natureza pecaminosa. E quando Jesus esteve aqui na terra, ele conversava às vezes com alguns judeus chamados fariseus. Os fariseus eram os judeus que viviam querendo pegar no pé de Jesus para ver se encontrava algum erro, porque eles se achavam melhores do que os outros. Eles cumpriam todas as leis de Deus, iam no templo 2 vezes por dia para orar, não matava, não roubava, não se embriagava, mas mesmo assim eles eram culpados e eles eram pecadores, só que eles não admitiam isso. Por quê? Porque eles eram orgulhosos, egoístas, cruéis e gananciosos, mas eles não reconheciam isso. Então, como Jesus os confrontava, eles ficavam muito irados, querendo achar alguma falha em Jesus, que era o perfeito Filho de Deus. E aí, Jesus, lá no livro de Lucas, que está a nossa parábola de hoje, no capítulo 7, no versículo 36, está escrito bem assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele.
Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse para consigo mesmo, lá no pensamento dele: se este fora um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigindo-se Jesus ao fariseu, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: diga-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito me amou, mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: perdoados são os teus pecados. O que estavam com ele à mesa conversaram entre si: quem é este que até perdoa pecados? Crianças, na época de Jesus, como eu já falei para vocês, as pessoas não tinham a casa toda repartida em cômodos. A maioria das pessoas tinha, a casa era um cômodo, um salãozão grande. Ali eles faziam refeições, ali eles cozinhavam, ali eles dormiam. Então Jesus foi convidado à casa deste homem, Simão, um fariseu. Por quê? Jesus falava: não, eu não vim para os salvos, eu vim para os perdidos. Então Jesus não se importava, ele era convidado, ele ia na casa de quem o convidava. E aí Jesus foi na casa de Simão, não só ele, mas os seus discípulos. E naquela época era assim, as pessoas, os convidados, se sentavam à mesa, porque a casa não era grande. E as outras pessoas também da vila, os conhecidos que quisessem ir participar lá do jantar, da festa, poderia ir, mas às vezes ficava do lado de fora da casa ou não sentavam à mesa, porque o espaço era reduzido. Então Jesus chegou lá na casa de Simão, e aí quando Jesus estava sentado, veio esta mulher, que era uma pecadora, e começou a chorar aos pés de Jesus. E o choro dela era tanto que molhava os pés de Jesus e ela ia enxugava com seus longos cabelos. E aí depois ela beijava os pés de Jesus e passou um perfume muito caro, como eu li aqui. Um perfume chamado unguento de alabastro, que era caríssimo na época. Então, o Simão ficou incomodado com aquilo. Falou assim: esse Jesus diz que é mestre. Se ele é mestre, como é que ele deixa essa pecadora enxugar os pés? Ele não falou, ele pensou. Mas como eu já falei para vocês, crianças, existem 3 maneiras de nós agradarmos a Deus, assim como existem 3 maneiras de nós praticarmos o pecado, que é da nossa natureza humana: pensamento, palavras e obras. Então, assim como Deus conhece o nosso pensamento, ele conhece o nosso falar, ele conhece as nossas obras, aquilo que nós praticamos. Então ele conhecia o pensamento de Simão, que era aquele fariseu. E aí ele, sabendo o pensamento de Simão, que ele falou: Simão, eu tenho uma história para lhe contar. E aí Simão falou: pois não, mestre. Aí ele falou assim: olha, Simão, um
credor é quem? Se eu estou devendo para alguém, crianças, eu estou devendo o dinheiro para alguém, não é? Então ele falou, ó, certo credor devia 500 denários. Ó, certo credor foi a procurar saber quem é que devia a ele. E uma pessoa devia a ele 500 denários. Outro devia só 50. Um devia bastante e outro devia só um pouquinho. Mas, vendo esse credor que nenhum dos dois tinha condição de pagar, ele perdoou a dívida dos dois. E aí Jesus perguntou para ele, Simão, quem você acha que mais amou aquele credor? Aí Simão falou, aquele a quem mais foi perdoado, Senhor. Aí Jesus disse, disseste bem. Aí ele falou para ele assim, olha só, Simão, desde que eu cheguei aqui na sua casa, você me convidou, eu vim, mas era prática na época. Quando a pessoa chegasse na casa do outro para comer, porque não tinha sapato fechado como hoje, crianças. As pessoas usavam as sandálias abertas, alpargatas. Então, era costume, quando chegava na casa da pessoa, já vinha um escravo, ou o próprio dono da casa, trazer uma bacia com água e um pano limpo para que aquele que chegasse lavasse os seus pés e lavasse as suas mãos para poder sentar na mesa para comer. E também, como a pessoa às vezes estava todo suado, né, o cheiro não estava muito agradável, o dono da casa dava-lhe um óleo, coisa para poder passar no rosto, aquele perfume, para não ficar com aquele cheirão forte à mesa para se alimentar. E aí Jesus falou para ele, olha, eu cheguei aqui, Simão, você não me deu o ósculo. O que é ósculo? O ósculo é o beijo. Até hoje, crianças, é cultural. Lá no Oriente Médio, os homens dão 2 beijos um na face do outro, que é uma saudação. É comum lá. E aí Jesus foi e falou para ele, olha, eu cheguei, você não me deu o ósculo, o beijo de saudação. Eu cheguei aqui, você não me deu água para limpar os meus pés. Eu cheguei aqui, você não me deu um pano para enxugar. Porém, Simão, esta mulher que você diz que é pecadora, ela lavou os meus pés com as próprias lágrimas e enxugou os meus pés com o próprio cabelo. E ela derramou sobre os meus pés o que ela tinha de mais caro. E aí, Simão, o que você me disse? E aí Simão não teve o que falar. Aí Jesus falou, pois bem, Simão, falou para aquela mulher, mulher, perdoado lhe são todos os seus pecados. Então ali, Jesus mostrou para Simão que ele veio para perdoar o pecado de toda a humanidade. Então, ó, quem às vezes não tem nada para dar, mas tem pessoas, Simão não ofereceu nada para Jesus, mas Jesus perdoou o pecado de Simão. Aquela mulher também não tinha nada, mas ela tinha algo a oferecer para Jesus. Ela ofereceu o seu melhor. Então Jesus lhe perdoou também. Então, com essa história, crianças, Jesus quer nos ensinar o quê? Sobre o perdão. Por quê? Simão, ele ficou lá na cabeça dele, achando que aquela mulher não merecia perdão. Mas perante Deus, se ele fala, lá em Romanos 3:23, porque todos pecaram e precisam de Deus. Então, se todos pecaram, tanto a mulher quanto o fariseu, eles precisavam de perdão. E Jesus amava os dois igual, só que ele queria que Simão entendesse, que nós entendamos também, que independente da sua condição social, da sua condição financeira, você é pecador e você merece perdão e Deus te perdoa, independente de quem você seja. Eu vou contar uma história para vocês entenderem. A mamãe não estava muito bem naquele dia. Ai, crianças, ela tinha 4 filhos. Ai, crianças, hoje a mamãe não tá bem, não sei, tô com febre, tô com meu estômago doendo, eu não vou dar conta de fazer o serviço. Será que vocês podem me ajudar? E as crianças, sim, mamãe, nós ajudamos. Aí ela falou assim, Jaime, vai lá na garagem, pega o cortador de grama e
corta a grama e limpa o quintal. O Jaime foi e fez isso? Sim, foi lá na garagem, pegou o cortador de grama e começou a cortar a grama. Só que daí os amiguinhos dele na rua falaram: Jaime, vamos brincar, vamos. Ele deixou o serviço e foi embora. Pro João, ela falou assim: João, ó, arruma as camas e ajunta os brinquedos que estão esparramados pela casa. O João foi? Beleza. Aí o João foi, arrumou as camas, chegou nos brinquedos, ao invés dele guardar, ele foi brincar. A Ruth, ela falou: Ruth, você, por favor, varra a casa e tira o pó dos móveis para a mamãe. A Ruth: eu não quero fazer, eu não vou. E ficou lá emburrada. E não fez o que a mamãe pediu. Já a Clarinha, a mãe falou assim: Clara, o que seus irmãos não fizerem, você faça, tá bom, querida? O que eu não escalei para eles, você vai e faça. O que a Clara fez? A Clara esticou as camas, a Clara varreu a casa, a Clara lavou a louça, a Clara estendeu a roupa no varal. Agora você diz: quem é que foi que demonstrou mais amor pela mamãe? Qual deles? Então essa história, criança, é para ilustrar o quanto Jesus nos ama. A mãe deixou de amar os 4 filhos porque eles deixaram de fazer as coisas? Não. Mas só que quem obedeceu foi quem demonstrou mais amor, que estava realmente preocupado com a mamãe. O versículo, ó, que eu trouxe para vocês hoje é esse daqui, ó. Tá lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, independente do quanto você diz: eu amo meu papai, eu amo minha mamãe, eu amo Jesus, Ele te ama mais. Por que Deus nos ama mais? Porque Ele deu Jesus. E Jesus nos ama mais por quê? Porque Ele deu a vida dele por nós. Então, independente, crianças, de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. E sabe como é que Ele demonstra o seu grande amor por nós? Através do sacrifício que Ele fez na cruz, para perdão dos nossos pecados e pela nossa salvação. Então, nós devemos o quê? Entender o que Jesus quis passar com essa parábola, sobre o perdão e sobre o amor. Então, às vezes, você fica com bronca do coleguinha, porque o coleguinha não quis brincar com você, fica com bronca do papai ou da mamãe, porque você queria um telefone novo, queria um brinquedo novo, eles não puderam dar. Aí, você está demonstrando que você tem mágoa no coração, assim como aquele fariseu está com pensamentos, com sentimentos ruins. Mas o Senhor está falando que Ele te amou primeiro, Ele te perdoa. Então, assim como Ele nos perdoa, nós também devemos perdoar a quem nos ofende. Assim como a parábola que Jesus contou dos 2 devedores. Um devia muito, outro devia pouco. Mas os 2 foram perdoados igualmente. Então, espero, crianças, que vocês guardem essa palavra de Jesus no coração e nunca se esqueça. Não fica guardando mágoa no coração, seja por A, seja por B, por alguma coisa que o outro fez para você. Porque se você ficar guardando mágoa no coração, você não vai estar cumprindo o mandamento de Jesus, que Ele fala: ama teu próximo como a ti mesmo. Se você não gosta de ser magoado, o outro também não. E às vezes você tá com bronca do outro, o outro já até esqueceu o que fez por você e você tá lá guardando aquilo no coração, aquele rancor. Não guarde não, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa parábola de hoje, tá bom? História que Jesus contou. Então, ó, entra no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, comenta. Amiguinhos seus, que às vezes você vê que tá com um sentimentozinho mais assim ruim no coração, compartilha com ele essas parábolas, tá bom? E eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, na nossa próxima história que Jesus contou. Um beijo no seu coração da professora Esther.